Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto, sou o criador deste canal e venho aqui bater na tecla. Daqui para frente eu quero bater nessa tecla que doença mental não é doença mental. Doença mental é uma crença, tá? Pode até ser que a mente esteja adoecida, mas ela está adoecida até o momento que a pessoa acredita que é doente. A partir do momento que ela passa a desacreditar que é doente, ela passa a ser saudável. Uma pessoa, ela passa a ser uma pessoa lúcida, certo? Ela só não está lúcida porque ela acredita que ela não é capaz. Por que que eu digo isso? Pelas minhas experiências. Eu, por exemplo, já fui diagnosticado como esquizofrênico. E até aí tudo bem, porque eu venho de um lar o qual minha mãe tinha problema com esquizofrenia. Meu pai tinha problema com álcool, problemas emocionais. Eu nasci naquele lar, então é natural que eu, desenvolva, é natural que eu absorva, quando criança, essa crença, né? A energia que meu pai e minha mãe passava era uma energia de incapacidade, de insegurança. Eles passavam uma energia a qual me deixava inseguro, ou seja, eles também eram uma pessoa insegura, eles também tinham a crença deles, né? Eles acreditavam em X ou Y e essa crença deles foi absorvida por mim quando criança. Então eu cresci acreditando na mesma crença que eles acreditavam. Então meus comportamentos, né, não todos atualmente, mas grande parte deles eu ainda tenho um pouco de crença, por isso que a minha vida é do jeito que é, por conta da minha crença. Então, eu tenho como provar isso, né? Eu tenho documentos que comprovam, segundo a, a medicina tradicional, a psiquiatria tradicional, tem vários atestados, fui inclusive aposentado como esquizofrênico. Tive períodos, né, de uso de drogas pesadas, como crack, cocaína. Usei maconha, fui dependente de maconha durante muito tempo. Álcool eu comecei a ingerir álcool desde os 14 anos. E os remédios antipsicóticos, os quais eu tomei depois que fui diagnosticado, um pouco até antes, né, dos 30, 20 e pouco, 30 anos, eu comecei a experimentar os remédios antipsicóticos. Então, desse período para cá, foi quando eu comecei a passar, né, dessa época para cá, foi quando eu comecei a passar por psicólogo, psiquiatra, e eu tinha ali o transtorno. O transtorno que eles falam, né, que a psicologia, a psiquiatria fala, é justamente o desequilíbrio emocional. Na verdade, não é um desequilíbrio emocional, é um conflito, né, que existe entre a pessoa que está se procurando dentro da mente, né, o ser que está se procurando dentro da mente e o ser que está perdido, né? É um conflito entre os dois, aquele que acredita ser e aquele que não acredita ser. Então os dois estão brigando. E justamente por esse conflito aí desenvolve todo o desequilíbrio, né? Desenvolve todo o desequilíbrio onde que a pessoa fica transtornada, ela fica ouvindo vozes, ela fica desestruturada emocionalmente, porque existe dois ali. Um que é como essência o verdadeiro e um outro que não é como essência o verdadeiro. É um que acreditou, né,
É aquele ser que acreditou, que absorveu aquelas energias do pai e da mãe, e aquele neutro, né, que não absorveu ainda. Aquele neutro que discorda dessa energia que ele recebeu. Então, quando ele discorda com aquela energia, com aquela crença que ele recebeu, que ele absorveu, aí acontece esse conflito. E esse conflito é justamente aonde, né, que a pessoa se comporta desestruturada, perdida, sem saber o que fazer. Né? Aí ela tem uma crença. Aliás, a questão da crença também é outra coisa, justamente por isso que a pessoa é ingênua. Né? Ela acredita no comportamento expressado pela sociedade, ela vê aquilo como verdadeiro, né? A maneira como as pessoas se comportam, ele vê como verdadeiro, porque ele absorveu aquilo como verdadeiro, ele acreditou, né? Deixa eu te dar um exemplo aí de a gente acreditar nesse comportamento social e acreditar que ele é verdadeiro, a gente acreditar naquilo que a gente está vendo. Vamos supor, por exemplo, uma loja, um comércio, né? Aí esse comércio sai fazendo uma propaganda na rua com um carro. E aí lá na loja eles querem vender o produto deles, né? Então eles saem na rua fazendo propaganda daquele produto, dizendo que aquele produto é bom, que é bom e barato e que vende parcelado, né? Ou seja, na propaganda eles colocam que querem o seu bem, que eles estão fazendo o seu bem para você adquirir aquele produto. E aí você acredita que eles querem o seu bem, mas na verdade não é que eles querem o seu bem. Eles manipulam, eles arrumam um jeito de persuadir você através da fala, né? Faz um jogo de palavra lá, eles arrumam lá um quebra-cabeça, eles estabelecem lá, né, um jogo, e nesse jogo, no final, você vai acabar pagando caro. É tipo você comprar as coisas à prestação, né? Você vai pagar juro. Então, à primeira vista, você pensa que está se beneficiando com isso. Que as pessoas que estão te propondo isso são pessoas boas e que, né, eles estão te beneficiando, que eles querem o seu bem. Na verdade, não é isso. Eles fazem um esquema, eles te persuadem, te convencem que você vai ter vantagem, que você vai ser beneficiado com aquilo. E no final você se prejudica. Não estou dizendo que eles estão fazendo isso. Na verdade, existe até um mal por trás, o qual a gente não toma consciência disso. Mas a gente é persuadido, a gente é convencido que a gente está sendo beneficiado, a gente é enganado, não é enganado na marra, mas você se atrai, você se entrega por aquelas palavras bonitas ou por aquelas aparências, e aí você é enganado. Então, a maioria das pessoas não vê maldade nas outras, não vê maldade nas outras, e sempre há uma persuasão ou uma manipulação que é pior ainda. Então a gente acreditou. A questão do Papai Noel também é outra coisa que muitas pessoas acreditaram. Foi uma invenção e, segundo meus estudos, foi uma invenção de uma empresa, né, de uma fábrica que queria promover o seu produto e, e através dessa criação aí foi aonde que esse produto ganhou ganhou destaque, né? E aí todo ano
esse produto usa, né, dessa mentira para promover o seu produto. Então, o tempo inteiro a gente é enganado. Esse é só um exemplo de como a gente acredita, né? Até hoje ainda tem gente que acredita no Papai Noel. Eu acreditei muito tempo no Papai Noel, que era um ser que estava preocupado comigo, e a gente vivia naquela ilusão. Então, a doença mental é uma ilusão. Você acredita, né, na questão de ser incapaz também. Quando você é pequeno, é colocado na nossa cabeça que a gente não é capaz disso, que a gente não é capaz daquilo, que a gente é isso, que a gente é aquilo, e sempre são imposto, né, sobre nós o que a gente deve acreditar ou o que não deve acreditar. Uma vez que eles acreditam nisso, então é o que eles querem passar para a gente. E aí, quando é positiva essa energia que é passada, né, a gente se beneficia com isso. A gente vai longe no futuro. A gente vai se dar bem. Mas e quando é negativa? De modo que a maioria é negativa, né? A maioria das energias, das imposições, né, das crenças que são impostas a nós quando criança, elas são negativas, né? No meu caso, por exemplo, meu pai tinha problema com álcool, minha mãe tinha problema com esquizofrenia. Era o que eles acreditavam. Eles não estavam fazendo aquilo querendo ver o meu mal, me prejudicar com isso. Eles estavam fazendo aquilo ali porque era algo que eles acreditavam. É uma energia que eles mesmos não tinham nem como sair. Né? Então a doença mental não é algo que está dentro da cabeça que é incurável. A doença mental, a doença, né, essa crença que está na cabeça que você não é capaz, que você precisa ficar tomando remédio, que você não sabe, que você anda desequilibrado, é tudo uma crença, um desequilíbrio. Feito.